Fala galera do live, nosso segundo podcast, a segunda parte de Chamado. Primeiro nós tivemos com o nosso pastor, o pastor Ari, e hoje estamos com dois jovens do live, Pão e Val. Olá. Oi. Dá um oi pra galera. Oi, galera. E aí, Vamos lá. Beleza? Lucas Valeriano é graduado em engenharia, ele faz teologia pelo Seminário Batista do ABC, é noivo da Ananda. Ananda também é uma líder aqui do live, ela lidera o Ministério Brave, mas em breve, muito em breve, mês de abril, casam! Ele também faz parte da liderança do Central Live, com o Ministério também com o Ministério de Homens, né, do Ministério Live de Rapazes, chamado Emaús, também lidera o Lounge, que uma vez por mês acontece aqui no Ministério Live. E o João Vitor, ou Pão. João Vitor, ele é graduado em jornalismo, faz mestrado em teologia pelo Seminário Servos de Cristo, é líder de comunicação do Ministério Live e também trabalha com comunicação aqui na nossa igreja, na IBC. E hoje vamos falar sobre Chamado, parte 2. Vamos lá, vamos começar direto da pergunta. Dá um oi primeiro pra galera aí. E aí, galera, beleza? E aí, Como que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, então. Sempre que eu fazer uma pergunta, tá? Val e Pão, será pros dois. Aí tira pai ou ímpar aí e depois responde pra galera, que estão muito curiosos. Chamado, se você não viu a primeira parte, é o Chamado 1, que é com o nosso pastor, vai lá, assista, curta, compartilhe, dá um like pra nós, beleza? Vamos lá, quando que vocês entenderam, né, sobre os chamados? Bom, vou começar então. Eu entendi sobre o meu chamado em julho de 2020. Eu sempre trabalhei na igreja, sempre gostei disso. Sempre fui voluntário, só que antes de entender o meu chamado e tudo mais, eu trabalhava na GM, né? Eu sou formado em engenharia e eu trabalhava lá, então assim, eu tinha um foco muito grande nessa área, na vida profissional. E eu queria ser um engenheiro para a glória de Deus. Então assim, acabou que tudo mudou. Uhum. Tudo mudou em julho porque meus olhos não brilhavam mais para projetos de engenharia. Não importa o cargo que eu tivesse, não importa a empresa que eu estivesse. Não trabalhar com vidas, não trabalhar para Deus, não me preenchia mais. Então, assim, eu não me sentia mais satisfeito. E eu entendi em julho que eu não me sentiria mais satisfeito se eu não dedicasse a minha vida para Deus. Minha vida para Deus, mas assim, não na engenharia. Eu acho que todo trabalho é dedicado a Deus. Seja ser um médico, um engenheiro, você vai se dedicar a Deus na sua profissão. Mas isso não me satisfazia mais. O que me satisfazia e o que me satisfaz é estar com pessoas, cuidar de pessoas, cuidar especificamente da expansão do reino. E hoje é isso. Legal. Pão. Então, acho que pra mim foi uma coisa que eu meio que sempre suspeitei, sempre soube de mim. Só que eu sempre meio que fugi um pouco. Porque, pra quem não sabe, meu pai é pastor também e meu irmão ele é missionário. Então isso é muito uma coisa de família. E pra mim eu não me via muito, digno de fazer coisas que eles faziam porque eles foram referências pra mim. Então eu sempre pensei, não é pra mim, não tem nada a ver comigo. Só que quando eu tava trabalhando em jornalismo, eu tava numa emissora de TV muito grande, eu vi que mesmo no meio de um monte de gente famosa, mesmo no meio de eu fazendo muita coisa relevante, no meio jornalístico, pra mim faltava uma coisa ainda. E foi quando eu comecei a orar pra Deus. E eu lembro muito da frase que eu orava, todos os dias que eu ia trabalhar. Me leva pra onde o Senhor quer que eu esteja. Me leva pra onde o Senhor quer que eu esteja. E aí acho que foi uma coisa meio que gradual que Deus foi me mostrando e foi me levando pra onde Ele queria que eu estivesse. Que seria, no caso, o meu chamado, o meu ministério. E aí vim trabalhar no IBC, que também foi resposta de oração. Deus me mostrando coisas aqui também. E acho que foi isso. Legal, foi muito Val e Pão, daquilo que o pastor Ari falou aqui no nosso primeiro livecast. Ele falou assim, continue estudando e ao longo o Senhor vai estar confirmando, bem legal. Mais uma vez, se você não assistiu, assista lá. Vamos lá, desafios, né? Todos nós temos desafios, os meus na primeira parte desse livecast sobre chamado, o pastor Ari também falou dos desafios, né, que enfrentou. Desafios já nesse tempo aí,
Lembrando, galera, os dois já são formados, um é jornalismo e o outro é formado em engenharia. E quais os desafios agora? Agora os dois estão fazendo seminário, já estão estudando. Desafios nesse tempo agora? Acho que o primeiro desafio, pra mim, foi realmente entender que agora, tipo, eu já tinha me formado e beleza, não, vamos voltar a estudar, vou procurar algum lugar, vou começar a estudar, vou ler bastante. Acho que foi o primeiro desafio. E o segundo é entender que agora toda a minha vida e tudo que eu fizer está me levando pra um lugar que é o meu chamado. Então, eu tô vivendo o meu chamado agora. Eu tô vivendo uma coisa diferente porque eu sei que Deus tá me guiando pra um lugar onde eu vou fazer o meu chamado completamente. Eu acho que aceitar esse chamado já é um desafio. É um desafio porque você traça uma carreira, você tem planos, você imagina que você vai ter uma estabilidade financeira, que você vai chegar em algum lugar de uma certa forma, você se vê a longo prazo como uma pessoa que alcançou algumas coisas na vida financeiramente. E sair disso para depender de Deus é um desafio. Mas sair disso para depender de Deus quando você está noivo ou quando você já tem alguém ao seu lado também é um desafio, porque você vai chegar para uma pessoa e você vai dizer para ela, olha, o nosso alvo de certa forma mudou, porque quando você tem um outro foco, você pode muito bem dizer, nós dois estamos trabalhando juntos para aposentar bem, nós dois estamos trabalhando juntos para aposentar bem e poder ser voluntários tranquilamente. E quando você muda o foco a longo prazo, isso complica e gera um medo de você chegar para sua esposa, para sua noiva, para sua namorada e dizer, tudo mudou, nós vamos depender de Deus especificamente, nós vamos ter um plano de aposentadoria, nós vamos ter Deus e exclusivamente apenas Ele. Então acho que esse é um desafio de aceitação e é um desafio novo que surge porque a gente vive num mundo onde todo mundo consegue muita informação muito fácil. Então a gente tem que ter uma teologia muito boa, a gente tem que ter uma comunhão com Deus muito forte para conseguir mostrar para essa juventude uma direção, para a gente responder os anseios da nova geração. Assim. Pão e Val, talvez a galera que tá assistindo agora, né, vai assistir esse vídeo e tal, deve ser que eles estão perguntando assim, beleza, eu tenho um chamado, será que eu tenho mesmo? Como que saber que esse chamado é verdadeiro? Como que ali chegou o momento, né? É verdadeiro, vou enfrentar agora, vou pro seminário. Como vocês souberam isso? Como que essa chama queimou mais forte? Saber que é verdadeiro mesmo o chamado. Pode tirar para o ímpar aí. Pode ser. Eu acredito muito no que a Bíblia diz em relação ao corpo humano. E a Bíblia compara o corpo de Cristo com o corpo humano, falando sobre as partes do corpo e tal. E, assim, nenhuma parte do corpo pode fazer outra coisa. A mão não pode ser boca e aquela coisa toda. Eu acho que já parte daí. Eu acho que é muito do que o Pão falou. Ele falou que, eu sempre senti isso. Claro que a gente pode ter outras habilidades em outras áreas, mas eu acho que a gente responde o chamado e a gente tem a certeza do chamado porque a gente, no fundo, sabe que a gente foi feito para aquilo. E eu acho que, assim, existem chamados não só pro ministério pastoral. Eu acho que existe um chamado pro cara ser médico, existe um chamado pro cara ser jornalista, existe um chamado para tudo isso. E como que o cara sabe? Porque ele vai conseguir fazer para Deus e ele vai conseguir fazer com excelência. Eu acho que quando você atende o chamado que Deus tem para você, independente da área profissional, você é um excelente profissional. Então, se você tem um chamado para engenharia, você vai ser um excelente engenheiro para a glória de Deus. Se você tem um chamado para ser médico, você vai ser um excelente médico para a glória de Deus. Independente de qual seja a área, a resposta do chamado de Deus, eu acho que nos leva à excelência e nos leva a testemunhar a glória dele. Isso é muito real que o Val falou, que eu acho que foi uma coisa que eu aprendi. Que existe isso de você achar que, tipo, o meu trabalho não glorifica a Deus. E mesmo fazendo qualquer outra coisa. Sendo médico ou advogado, sendo alguém que cozinha, mano, qualquer coisa. Você tem que fazer aquilo pra glória de Deus. Isso não tira um chamado que existe em você de glorificar o Senhor. Todo mundo tem esse chamado. E não necessariamente você vai precisar trabalhar na igreja ou trabalhar com um ministério pra você louvar a Deus com o que você faz. Então, a gente não é cristão só de sábado e domingo. A gente é cristão todos os dias, a gente serve a Deus todos os dias. Inclusive com o nosso trabalho, seja qual ele for. Mas falando sobre o chamado, eu acho que pra mim,
Eu esqueci da pergunta. A pergunta é, na verdade, é como que você entende que é verdadeiro o seu chamado? Isso. Eu acho que, pra mim, o verdadeiro, eu entendi que era verdadeiro. Teve uma vez que a gente foi no BK. Porque, só segurando aí, talvez é a dúvida de muitos. Porque todos nós somos chamados, na verdade, né? Mas o específico, né? O Ministério de Missões, o pastoral, é o que nós estamos trabalhando aqui, na verdade. Porque tem uma galera aí que eu tenho certeza que são chamados para diversas coisas, mas o chamado específico, entendeu? Beleza? Pode falar onde você estava aí. Teve uma vez, eu não sei se você vai lembrar, a gente tava no BK e o senhor foi também. Não, merchan agora aqui, depois se o BK quiser patrocinar nós. A gente tinha saído do culto e foi uma galera lá comer lanche, e beleza? E a gente tinha sentado pra conversar. E aí eu lembro que eu tava conversando com você, eu ainda não tinha muita certeza do meu chamado, eu ainda tava com muita dúvida, e aí a gente tava conversando e eu perguntei pra você quando você tinha certeza. Aí você falou que você se viu, você sabia que tinha certeza, quando você não conseguiria fazer outra coisa além de servir e além de ser pastor. E eu voltei pra casa e fiquei pensando nisso durante, semanas. E logo depois teve uma conferência que eu fui e que foi muito falando sobre chamado também, sobre servir. E aí eu tive, certeza. Eu não vou conseguir viver se eu não fizer isso na minha vida. A vida vai fazer sentido e vai tudo se encaixar quando eu estiver aqui cuidando de outras pessoas. E esse foi o meu entendimento que pra mim é certeza, eu vou largar tudo e eu posso largar tudo pra poder viver o que Deus quer pra mim. Legal mesmo. Eu sei, é bem claro, sempre fazem pergunta pra mim, já são aí, no ano 2001 eu fui pro seminário, né, mas o chamado foi bem antes, no ano de 97, e sempre fizeram essa pergunta, né, eu tinha certeza, eu não conseguia ver outra coisa, eu via servindo a Deus, eu via, nessa época eu trabalhava bem, era bem, depois concursado também, né, tinha passado um concurso, na verdade, e aí eu não consigo ver outra coisa, e isso foi queimando, né, pra você que tá nos vendo, fica aí algumas dicas, o pastor Arif deu uma dica bem legal, sempre consagre e faça prova também, né, são etapas, né, na verdade, como ele disse. Uma coisa que eu lembrei, eu tava orando, eu já tinha saído da televisão que eu trabalhava, e tava numa agência, eu tava orando muito pra Deus me responder. E aí foi quando me ofereceram uma vaga pra vir trabalhar aqui no IBC e cuidar da comunicação. E pra mim foi um desafio muito grande, porque foi sobre largar um emprego que eu tinha muita proposta de crescer, que era uma agência muito legal, que eu viajava bastante pra vários lugares do Brasil. E aí eu não me via mais lá. E uma palavra ficou martelando muito, muito no meu coração, que era propósito. Propósito. E aí eu vi que eu não tinha mais propósito no lugar onde eu tava. E aí me ofereceram a vaga, eu orei, Deus confirmou, com duas coisas diferentes ainda, e aí foi quando eu larguei tudo e vim pra cá, e foi engraçado, porque era outubro, e aí a gente precisou conversar com a pastora ali pra decidir qual que ia ser o tema do ano de 2020, isso era 2019, e aí o tema de 2020 foi crer em propósitos. Legal, pequenas coisas vai confirmando realmente chamado. Agora é o seguinte, deve ser, estão nos vendo aí, deve ser bem legal entender algo assim. Como os jovens são vistos pelo chamado, como que as pessoas começam a ver e tal. Eu lembro do Val quando ele comunicou, achei tão legalzinho, tava a galera do Emaús então aplaudiu e tal, eu vi que vibraram, isso é importante. Mas como os jovens são vistos quando descobrem o seu chamado? Acho que em primeiro lugar como corajosos, né? Acho que, não sei, é uma coisa que é meio, vamos dizer, incomum. A gente costuma ver muitas pessoas no curso normal da vida, passando nas faculdades, indo fazer as faculdades, terminando, concluindo os cursos e entrando na vida profissional e tal. E quando uma pessoa diz, cara, eu vou fazer um seminário, todo mundo já olha de uma forma diferente. Eu acho que é um passo de coragem. Eu acho que requer muita coragem isso. E eu acho que já começa de certa forma, com peso. Porque, assim, a igreja é feita de seres humanos. E todo mundo encontra a humanidade na igreja, em qualquer igreja. E aí, quando tem uma pessoa que ela fala, putz, eu vou fazer o seminário, ela não tem a prática de pastor ainda. Então, todo mundo olha e fala, putz, será que esse cara vai ser o cara que vai fazer tudo certo na visão da pessoa? Será que esse cara vai ser o cara que vai ser um super pastor? Será que ele vai ser melhor do que os pastores dessa geração? Será que ele vai responder as perguntas que os pastores que já têm muitos anos de igreja não estão respondendo? Ou fazendo... Vê lacunas e fala assim, putz, cara, esse cara vai entrar nessa lacuna, esse cara vai ser o que vai fazer porque ele tá dedicando a vida dele pra Deus e tal.
Então é uma alegria muito grande, mas as pessoas criam expectativas altas e começam a colocar isso em você. Então você está no começo do seminário, elas já querem trazer perguntas complexas da Bíblia e já tem aquela coisa que você tem que saber tudo. Então você já começa a sentir o peso o peso de ser pastor, eu acredito, né? Porque todo mundo espera, de certa forma, perfeição, né? Ninguém espera que um pastor vai errar e eu acho que ninguém espera que um seminarista também vá errar. Eu acho que existe um peso e uma alegria nessa responsabilidade. Eu vi duas reações diferentes. É engraçado isso. Primeira reação, gente muito feliz, gente muito entendendo sobre o propósito, muito entendendo sobre o desafio e confiante, tipo, mano, vai pra cima, vai dar bom. Certo. E outra parte que principalmente era dos meus amigos da faculdade, dos professores e de gente que eu ainda tenho contato da área, tipo, jornalista e acadêmica, que ficava meio tipo, legal, tipo, pra que é? Mas, tipo assim, apoiando, tipo, da hora, vai pra frente, tipo, eu vejo isso em você, mano. Legal, tipo, não entendo disso, mas tudo bem. Mas é engraçado isso, é um contraste. É engraçado. Eu lembrei de uma história aqui, eu lembro do meu chamado, quando eu avisei que, tipo, a galera via na igreja, né, os membros da igreja, eles viam em mim o chamado, né, de novo, eu liderava lá, né, uma galera do bairro caía da risada, falando assim, você vai ser padre, o que é isso, ser pastor, o que é seminário, era bem interessante mesmo, essa reação, porque na verdade acabamos vendo uma vida em comum, né? É o que o Val falou, é uma vida em comum, né? Todo mundo espera que a gente vá fazer concurso público, vai fazer isso, vai ter uma carreira para isso. Porque todos, na verdade, até pessoas que estão nos vendo agora, todo mundo corre uma carreira para terminar numa aposentadoria, em casa, numa cadeira e tal, sentado na praia. Mas eu vejo o chamado pastoral é um caminho que a gente vai e a gente não sabe o dia de amanhã. A gente vai colocando o pé e Deus vai colocando a terra ou a escada e vamos indo, vamos caminhando. Exatamente. Mas eu quero dizer para vocês, né? Como eu disse, já são aí 20 anos, né? Eu tenho muita alegria, né? Muita alegria e certezas, é isso que a gente sempre espera, né? E eu vejo assim, como hoje o líder do live, eu vejo com muita clareza, né, o chamado de vocês aí que tem servido. Amém. Beleza. Então, vamos lá então. Graças a Deus. Agora eu vejo assim, questão de gerações, né? Quais serão os desafios para uma nova geração de pastores aí? Essa geração de pastores que estão surgindo daqui para frente, né? Quais os desafios que vocês talvez enxerguem já agora, que talvez vocês vão enfrentar lá na frente? Acho que tem uma coisa surgida bastante, que é a internet. E é uma coisa que a igreja está lidando agora e que acho que vai se tornar cada vez mais difícil para os pastores futuros, que é poder saber, tipo, lidar com a internet. Porque a internet é muito boa porque você comunica com muita gente. Você fala com o mundo inteiro sem sair de casa, só que ao mesmo tempo não dá para você ser membro de uma igreja que você não conhece ninguém. Ao mesmo tempo não dá pra você ser pastorado por alguém que não te vê. Então acho que esse é o principal desafio. Igrejas que não sejam online. Que você pode ter facilidade de ver um culto online quando você não consegue ir. Sim. Ou ver mais de um culto que você pode ir presencialmente em um e assistir o outro online. Mas principalmente você estar presente. Você está lá como corpo e união. Sim. Porque muitas vezes as pessoas podem meio que deixar ser pastoreadas online por vários pastores ao mesmo tempo, não tem algo que é construído. E acho que essa vai ser a principal dificuldade dos pastores, você ter uma igreja real, uma igreja... E uma igreja online, né? Do que uma igreja só online. E ter as pessoas juntas ali, membros que estão em união, em um lugar. Ser igreja, né? Eu acho que um desafio muito grande que eu vejo é também relacionado à internet, porque a internet ela traz um conhecimento vasto, mas raso. É um conhecimento muito, muito, muito longo, mas não tem profundidade. E as pessoas, os cristãos, alguns cristãos têm caminhado para uma vida cristã embasada em técnica e teoria, mas não em vida, em experiência, em realidade. Então eu acho que existe o conhecimento técnico, conhecimento teológico, conhecimento de leitura, mas eu acho que existe um conhecimento de experiência, um conhecimento de vida, um conhecimento de viver algo. E eu acho que essa é a grande dificuldade. Pessoas que
leem muito, pessoas que formulam teorias, mas pessoas que vivem pouco o evangelho, vivem pouco as boas novas, vivem pouco o Espírito Santo e colocam o Espírito Santo dentro das técnicas deles e deixa de ser uma coisa para ser vivida. Então eu acho que a grande dificuldade é sair disso, sair do campo técnico e entrar no campo prático, sair do campo teológico apenas de leitura e entrar no campo teológico onde você é amigo de Deus, onde você é apaixonado por Deus. As pessoas caminham para o esquecimento do que é o fruto do Espírito, do que é andar cheio do Espírito, do que é a obra que o Espírito preparou para nós, para que a gente andasse nela. Então eu acho que a internet traz essas dificuldades, onde existem pessoas que falam, mas o certo é isso, isso e aquilo, mas não amam, não vivem. Eu acho que isso é uma caminhada para um esfriamento. Na verdade, esse é o tempo de muitas informações, né? Não tem muitas informações, é a prática. Eu encaro bem aquele versículo de João 3,16, né? Deus amou, eles sabiam que Deus era um Deus de amor, o povo sabia disso, mas ele não só fez isso, ele dá o seu filho, a prática, né? Ele amou, mas ele deu o filho com uma prática, né? Então esse é o que nós, com certeza, vocês vão estar enfrentando. Mas vocês acreditam que Deus está levantando assim uma geração para uma obra, uma nova obra, uma obra específica? Vocês acreditam nisso? É que tem falado muito, geração, né? É dividido em gerações aí mesmo, a própria sociologia divide por gerações, né? Vocês acreditam que Deus está levantando uma geração para fazer uma obra específica, uma obra nesse tempo? Eu não sei se eu diria geração. Eu acho que o desejo de Deus de que todos sejam salvos ainda é o mesmo da Bíblia. Ainda é o mesmo da época da Bíblia. Deus, ele tá sedento. Ele nos ama de uma forma que ele sempre nos quer. Sempre. Aqueles que são os dele, ele sempre vai querer. Então, sim, o desejo dele que todos sejam salvos, ele sempre está chamando pessoas para o ID. Tanto que, quando Jesus fala sobre o ID e sobre todas essas coisas, assim, já tá lá o ID. Ele já deu o ID. Então, ele já chama as pessoas. Ele já disse que são poucos os ceifeiros. E eu acho que a nossa geração está conseguindo responder a isso. Eu acho que o chamado sempre esteve lá. Eu acho que o desejo de Deus pelas pessoas sempre esteve lá. Eu acho que está se levantando uma geração que está conseguindo perceber isso e responder, dizendo, eis-me aqui. Eu acho que é a gente que está se levantando agora. Concordo. Eu acho que sempre teve esse chamado e tudo. E acho que... Não sei se existe algum fator, mas os jovens, eles estão com uma paixão diferente. Eles estão realmente entendendo sobre entregar totalmente a vida e viver algo diferente, sabe? Viver, tipo, real o que Deus chamou e colocar isso em prática na vida. Sim. Agora vamos lá, assim, talvez quem tá nos vendo, né, tem já interessado no assunto e tá aí parado. Talvez agora tá parado no seu coração, na verdade, medo. E se o medo e aquela pergunta que vem, né, e se tudo der errado, né? Tô fazendo as coisas e tô entendendo aqui, mas e se tudo der errado? Medo, isso. Quero saber de vocês aí, questão do chamado. Qual foi o medo específico? E se essa frase já, um dia lá na igreja, ou lá na sua casa, ou voltando pra casa, e se tudo der errado? É o que eu pensei. Tô sendo sincero, eu tava dentro do carro, eu lembro até hoje, olhando minha mãe ir embora assim, sabe? E eu entrei no carro, primeira vez indo pra capital, nunca tinha ido pra capital. Aí eu baixei a cabeça, meu Deus, e se tudo der errado? Eu pensei isso. Beleza, vamos lá vocês aí. Se tudo der errado. Esse é um medo muito grande. E principalmente a gente que tá... Acho que talvez pro Val, principalmente, porque ele falou sobre o noivado e tudo mais. Tipo, beleza, a gente precisa agora, tipo, isso der errado, e se eu precisar, tipo, voltar atrás e tudo. Mas eu lembro muito bem de uma frase que alguns amigos me disseram, que é... Tudo que você faz, eles falam pra mim, né? Tudo que você faz, você coloca muito no seu coração. E dá pra ver isso, dá pra ver se você faz tudo, tipo, você pula de cabeça. Então não tem como dar errado se você faz com o seu coração. Não vai dar errado porque Deus sustenta a gente e porque a gente tá entregue. Então, quando a gente se entrega por completo, Deus sustenta a gente. E é incrível e maravilhoso ver como Deus, ele cuida de cada detalhe e ele nunca deixa faltar. Então, mesmo que possa bater o medo, se você tiver certeza, vai.
Porque você pode passar por muitas coisas que vão moldar o seu caráter, mas você nunca vai ficar sem a presença de Deus na sua vida. E tendo isso, você tem tudo. Legal. Isso aí. Eu acho que só dá errado se eu desistir. Porque Deus não desiste. Só dá errado se eu parar. Porque Deus não para, Deus não falha. E essa pergunta, ela vem, mas a resposta dela já foi dada, que é aquilo sobre ter certeza do chamado. Então, quando você entende, putz, cara, Deus preparou uma obra para mim, desde antes da fundação do mundo, para que eu ande nela. E eu tenho certeza, pelo meu chamado, de que a obra é essa. A parte do corpo de Cristo que eu sou é essa. É isso que eu tenho que fazer. Então, só dá errado se você parar. Só dá errado se você parar. Porque Deus, ele vai moldando aquele que é chamado de uma certa forma para ele entender. Eu acho que a gente tem que entender isso. Entender que a vida de uma pessoa que ela se dedica a Deus, ela não é uma vida que é garantida de que você vai ter bens. É uma vida simples. Jesus, ele nos chama para uma vida simples. Então, assim, se você estiver disposto a ter uma vida simples e a encontrar o seu prazer no Senhor, Deus não vai deixar faltar. É isso que a palavra dele fala, né? Sobre buscar primeiro o reino dele e todas estas coisas serem acrescentadas. Logo depois dele falar dos lírios e dos pássaros, ele fala que ele não vai deixar faltar aquilo. Então a nossa satisfação tem que estar nele, porque o sustento vem dele. Agora, se eu parar, aí vai falhar. Mas da parte dele, jamais. Legal. Estamos aí terminando já o nosso livecast com Val e Pão, mas nós sempre deixamos, já que o nome do ministério nosso é Live, né? Ministério Central Live. E Live é o viver o agora. O que eu posso fazer agora? E nós queremos que algo seja aplicado agora na sua vida, você que está nos vendo. E a pergunta, Pão e Val, é como podemos viver para Ele agora? Diminuindo. Eu acho que essa é uma frase, esse é um versículo bíblico que esse é o segredo. Diminuir para que o Senhor cresça, né? João Batista diz isso, né? É necessário que eu diminua e que ele cresça. Então, dá para viver como ele viveu, dá para viver ele hoje, porque ele tá dentro da gente, tá? Então, o nosso esforço é diminuir, o nosso esforço é atrapalhar ele o mínimo possível com a nossa humanidade, deixar ele agir através de nós, deixar ele fazer. E intimidade. Intimidade é o segredo. Oração, Bíblia, intimidade com Deus é o segredo. É a intimidade que dá a certeza do chamado, é a intimidade que lança fora todo o medo, porque a gente é íntimo daquele que nos ama, e é a intimidade com ele que nos faz olhar com os olhos dele e abençoar as pessoas como ele viveu, como ele viveu. Pra viver como ele viveu, acho que a gente precisa ir. E ir no sentido de vez em quando a gente acha que precisa de muita coisa pra fazer. E não precisa. Porque é ele que faz a obra dele em nós. Então a gente precisa se despedir de quem a gente é, das nossas arrogâncias e dos nossos melindres de ficar tipo, preciso disso, preciso daquilo, preciso demais. Vai. Que Deus ele vai conduzindo, que Deus ele vai abençoando e que Deus ele vai te fazendo viver uma vida diferente. Que é assim como ele viveu. Legal mesmo. A questão é sempre olharmos, né, que se ele chamou, né, ele vai sustentar, ele vai... Mas, feliz mesmo dessa conversa, talvez muito jovem ou adolescente que estão assistindo agora nosso livecast está com várias perguntas, você pode procurá-los aí durante aí nossos cultos, né, no culto da igreja, estão todos os cultos estão por aí, vivem aqui na igreja. Conversa, isso é importante, tirar dúvida, né? Talvez muitas vezes você fala, não queria conversar com um pastor que já está, mas alguém que está vocacionado, está trabalhando. Tá aí os dois, João Vitor, mais conhecido como Pão, e Lucas Valeriano, mais conhecido como Val. Estão aí conosco. Manda um oi pra galera que eu vou terminar aqui, depois eu quero falar mais alguma coisa. Vai lá. Valeu, galera. Estamos juntos, qualquer coisa pode procurar a gente. Isso aí. É isso aí, galera. Assim foi o nosso livecast de hoje, chamado Parte 2. Assista 1 e assista 2. Vale a pena mesmo. Duas conversas muito legal aí. E eu cresci e tenho certeza que você cresceu. E viva sempre e viva como ele viveu. Valeu!